Quebrando o hábito de ser você mesmo. Dr. Joe Dispenza, um dos maiores pesquisadores. Quando a gente fala de mudar a realidade, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 4. Vou começar com uma frase bem complicada para a gente começar essa aula hoje. Que, inclusive, eu já falei nos bastidores aqui, que é assim, ó. Quando é que você parou para pensar que a sua vida não é causa e efeito? E que você pode causar um efeito? Existe um abismo de diferença nisso. A gente vive numa constância, numa questão cíclica de movimento, que é viver por consequência daquilo que eu tenho. Nesse livro, caminhando aqui até o capítulo 4, a gente viu coisas muito importantes, que a gente precisa de fazer reconsiderações, não por acaso, para cair nesse capítulo 4 e dentro desse causar o efeito que eu vou falar aqui. Primeiro ponto. A gente entendeu que nós somos 0,0001% matéria e que ignoramos completamente os 99,999% de energia que somos. Ah, Juliana, isso é espuma quântica. Não, meu bem, não é não. Isso é ciência. Isso é o que compõe as unidades quânticas, as partículas, os átomos, as menores unidades. Juliana, mas isso só funciona para o computador quântico que todas as grandes empresas estão fazendo. Isso é coisa de livro. Não, não é não. Nas outras aulas que estão gravadas aqui, que estão disponíveis, o que a gente viu? Fazendo uma revisão breve. Vamos falar do seu corpício? Você é formada por quê? Por tecidos. E os seus tecidos são formados por quê? Por células. As suas células são formadas por quê? Por moléculas. As moléculas são formadas de quê? De partículas quânticas. E as partículas quânticas são formadas de quê? De energia. E quanto de matéria elas têm? 0,001%. Você é 0,0001% matéria. Qual é o problema? Você está vivendo, rodando em cima disso. Então, o que eu estou falando aqui é espuma quântica ou é a realidade que você decide focar? É a realidade que você decide focar. No mundo de causa e efeito, eu vivo por consequência, eu vivo dentro de um efeito. Mas todo efeito tem uma causa. Quando eu só olho para o efeito, só olho para a matéria, só olho para a forma, eu me amarro nele. Qual é o outro ponto que a gente viu até aqui que eu preciso de trazer você para poder levar à frente? Tudo que eu sinto, eu atraio. Por quê? Os meus pensamentos são energia e o meu sentimento é magnético. Eu sou um fluxo de energia constante, vou e volto para mim, através de mim, à medida que eu sinto, que eu emito, que eu ressoo. Quais são os estudos que a gente tem referência disso? Vários. O mais poderoso deles, por exemplo, é aquele que comprovou em 2006, mais ou menos, foi repetido, falando da questão do seu campo emitido pelo coração, pelos sentimentos, que vai aí de 6 a 8 metros para além de você. Nesse ponto, a gente está olhando o foco energia, do quanto nós emitimos. E você, à medida que sente, ressoa, emite. Por que o seu corpo é magnético? Porque o conceito de energia é muito simples. Semelhante atrai semelhante. Se você emite com o corpo, você atrai com esse corpo. E esse corpo, a partir do que ele tem de energia, de campo. Até aqui, tudo bem? Então, se os meus sentimentos emitem isso,
E os meus pensamentos têm relação com isso. Se eu penso positivo e não sinto isso, eu não tenho essa certeza disso, eu tenho uma incoerência com os meus pensamentos em relação aos meus sentimentos. Incoerência não tem foco, não tem direcionamento. E o que vai contar no fim das contas em relação ao que eu emito, ao que eu trago para minha vida? Os meus sentimentos. Então, qual é a grande e maior chave que eu posso ter para descobrir qual é a frequência que eu estou emitindo, que é uma das perguntas que a maioria das pessoas faz para tudo. Mas você tem que ressoar com essa frequência, você tem que entrar em ressonância com o que você quer, né? Bota a mão no cristal, acende o incenso, ressoa com isso, atrai isso. Só que, para você descobrir a frequência que você está, você precisa de entender o sentimento que você carrega. Porque é ele que vai emitir, é ele que vai ressoar com isso. Até aqui, tudo certo para a gente caminhar afundando mais ainda esse conceito? Então vamos lá, que a coisa vai ficar um pouquinho diferente agora, tá? Então, gente, levando essa consideração, vamos trazer para a memória aqui o que foi colocado lá no vídeo 1 da dupla fenda, do campo infinito de possibilidades, que é um negócio que todo mundo costuma falar, né? O que a gente viu? Todas as possibilidades são possíveis antes que um observador observasse o experimento. Lembra? Então, antes da pessoa observar, tudo era possível. À medida que eles montavam o experimento, se era com uma fenda ou com duas, aquela partícula se comportava dessa mesma maneira para atingir o resultado. Antes disso, tudo era possível. Essa partícula ser uma partícula ou ser uma onda. Quando as pessoas montavam, observavam, colocavam foco, eles colapsavam a onda de energia para se comportar de uma determinada maneira. Agora, vamos juntar todos esses pontos aqui para entender esse capítulo 4? Todas as possibilidades existem. Você é 99,999% energia. A vida que você tem é resultado do que você atraiu, fez, atuou. Todos os seus processos conseguem ser identificados à medida que você conhece o que você está sentindo, o que você está percebendo. Logo, se você está observando a sua realidade com a perspectiva de um determinado foco, o que você está atraindo para você e de resultado que você está vendo é exatamente isso. Esse é o grande desafio do corpo: alinhar pensamentos, desejos com sentimentos em uma perspectiva do que eu quero. Só que para alinhar isso, eu vou precisar de vencer o segundo grande, que é o ambiente. O primeiro grande diz respeito a tudo isso que é possibilidade. No segundo grande, o que eu preciso de entender? O meu ambiente é composto do que eu sou e do que eu estou. Então, será que o mesmo princípio se aplica a tudo que está à minha volta? E sim, eu estou falando de coisas materiais? Se aplica. Em menor unidade. Todas essas coisas que você vê também, em algum momento, foram só um campo de possibilidades. Por quê? Tudo que existe e existirá, primeiro,
precisou ser criado em 2 planos iniciais. Presta atenção nesse ponto. Isso não está no livro. Isso é um extra. No plano mental e depois no plano físico. Antes dessa criação, todas as possibilidades existiam. Quando você vai construir uma casa, a primeira criação é mental. Existem todas as possibilidades dessa casa. Mas você, ao construir essa casa aqui, você está colapsando uma possibilidade. Percebe isso? Depois dessa criação mental, você vai colapsar outra possibilidade, que é levar essa criação para o plano físico. Eu vou desenhar a casa. Eu vou trazer esse projeto para a prática. E aí vem as etapas do campo físico. Isso se aplica para casa, pessoas, sentimentos, relacionamentos e tudo mais. Tudo mais que se existe. Qual é o problema? Quando a gente não tem consciência disso, nós vivemos em relação a causa-efeito. Eu vejo o efeito, busco a causa, e assim eu fico em ciclos. Tanto nas coisas que eu tenho, quanto nas coisas que eu sinto, quanto nos relacionamentos que eu me proponho a estabelecer e manter. Quando eu me enxergo como um observador dentro desse processo, eu começo a causar um efeito. E é aí que a coisa fica muito esquisita, mas muito mesmo. Por quê? Para você entender isso, você vai ter que quebrar o hábito de ser quem você é. E isso é muito esquisito de se pensar. Os seus efeitos são causados pelos seus efeitos. Como assim, Ju? Você viveu até hoje, dia 13/8, como uma pessoa que identificava a sua vida como sendo o que é. E não como o ator que cria a vida que você tem. Para que eu me entenda enquanto a pessoa que cria a vida que eu tenho e me liberte do efeito para me tornar a causa, eu preciso de entender que eu não sou o que eu tenho. Eu preciso de entender que eu não sou triste. Eu preciso de entender que eu não sou uma pessoa de recursos limitados. Eu tenho isso, eu estou assim. Porque quem observa tem o poder de colapsar todas as realidades. Porque tudo foi, primeiro, criado em um campo de todas as realidades. Juliana, é muito lindo isso que você está dizendo, mas na prática não funciona assim. Será? Quais são as principais resistências? O Joe Dispenza cita algumas delas aqui, que nós vivemos para conseguir ser realmente quem colapsa a própria realidade. Primeira resistência: eu me identifico com o que tenho e com o ego que colocaram pertencendo a mim como sendo isso que eu sou. Eu sou a Juliana, mãe de gêmeos, psicanalista, que moro em tal lugar. Eu me identifico com isso. Ao me identificar, eu vivo dentro do efeito. Percebe? Vocês estão conseguindo chegar nesse raciocínio? Vivendo dentro do efeito, com sentimentos conhecidos para viver nesse efeito,
com percepções semelhantes para viver nesse efeito, com hábitos semelhantes para viver nesse efeito, eu crio mais desse efeito. Lembra que eu falei? O que você traz é exatamente o que você está emitindo. E você está emitindo o que você sente, que nem sempre é igual ao que você pensa. Bingo. Como é que eu consigo ser ator do processo e causar o efeito, olhando para esse ponto da identificação com o ambiente? Perceba o que eu vou falar. Para que a realidade fosse colapsada, tanto no experimento da função de onda que a gente falou, quanto em todas essas questões, o que precisou acontecer? Alguém, um observador, teve que deduzir, colocar o experimento à prova para ser ou onda ou partícula. Ao fazer isso, ele percebeu, ele colapsou para que fosse dessa forma. Vamos levar isso para um exemplo simples? Quando você vai num restaurante, você pediu um hambúrguer, um restaurante que serve hambúrguer. E aí você pediu hambúrguer X com queijo, tal, 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 tal. O garçom foi embora. Você vai receber o hambúrguer. Por quê? Você teve alguma dúvida que o garçom ia trazer o hambúrguer para você? Não. Você já escolheu o prato. Você não tinha motivos para duvidar. Você selecionou o que ia acontecer. Esse exemplo que eu dei pode ser aplicado para a sua vida. Por que a maioria das pessoas fala da gratidão, mas não explica o porquê que a gratidão tem poder na criação da realidade? É uma das coisas que mais me incomoda quando eu vejo espuma quântica por aí. Seja grato! Você precisa de agradecer antes de ter. Não, não, não. Isso é lindo e é real, mas levanta a mão para a pessoa e fala assim: aqui, tá, mas por que não? Porque gratidão é lindo, é um sentimento nobre. Tá, mas por quê? Por quê? Se eu for grato, minha vida vai. Me explica. É que a gratidão você precisa de ter, mas preciso por quê? Você já parou para pensar nisso? Eu já. E eu já me fiz essa pergunta. De peitar e falar: pra quê? Por quê? Porque é nobre? É nobre para quem? Funciona como? Como é que isso funciona? Me explica. Agora nós vamos despontar isso. Eu vou pegar o gancho que o Dr. Joe Dispenza colocou aqui e vou trazer para vocês. Para nunca mais, quando alguém falar seja grato porque é importante, a resposta não esteja na cabeça de vocês. Em relação à criação da realidade, porque sim, eu estou falando de cocriação consciente e não estou falando de espuma quântica aqui. Quem está aqui na live, vem acompanhando aqui comigo, que eu estou na aula do livro. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu preciso de considerar que eu sou um percentual em energia. Sim, feita da mesma coisa que foi considerada como possibilidades infinitas antes. Estou pegando o exemplo da dupla fenda, mas tem outros. Tu experimenta a dupla fenda. Sim, eu preciso que um observador, uma ação, uma força de certeza para se ter um resultado, escolha a realidade que eu vou viver. Outro ponto. Quando eu tenho gratidão, o meu cérebro entende que já recebeu. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? A gratidão é o selo do recebimento. Logo, se eu agradeço por algo que eu
fisicamente ainda não tenho, se eu considero que isso já existe, sem dúvidas, eu tenho. Concordam comigo? Bruna quer perguntar? Pode perguntar. Se vocês quiserem perguntar aqui também, pode mandar. É Pode só perguntar, Bruna. um adendo que você explicou de gratidão, e toda vez que eu via isso, eu ficava, cara, o que que eu vou ter gratidão se eu não recebia? Tipo assim, eu tô aqui frustrada, querendo um negócio, como é que eu vou gerar essa gratidão? Aí agora eu entendi o porquê. Muito bom! A Bruna colocou que ela não sabia. Falava, tá, mas vira uma obrigação e obrigação carrega consigo ao nível inconsciente dor, remorso, impossibilidade e trava. A pessoa que não se questiona por que que tem que ser grata, simplesmente agradece, mas não consegue sentir gratidão, e eu tenho muitos pacientes que têm problema com sentir gratidão. Uma enorme dificuldade de sentir gratidão. A pessoa que tem essa trava, que tem essa navalha, se ela não se coloca em si para achar uma racionalidade na gratidão, a gratidão não tem sentido, e tudo que não tem sentido, voltamos, vai para dúvida, insegurança, amarras e remete a coisas boas ou ruins? Ruins. E o que que acontece quando você vai pegar seu diário de gratidão que você comprou na Amazon, lindo, com a capa rosa, cheia das florzinhas e dos versículos bíblicos e tralalá? O que que vai acontecer? Ai, obrigada pela minha casa. Obrigada porque eu acordei hoje. Vazio. Vazio. Vai funcionar? Não. Não vai. Gratidão não é isso. Gratidão, embora rime, não é obrigação. Gratidão é um perceber-se. Entende isso agora? Eu fui muito, tomei muita pancada por trazer essa visão. E eu quero muito continuar tomando, porque o meu objetivo é trazer as pessoas para pensar e parar com essa hipocrisia. Você precisa de ser grato. Não, não precisa. Você precisa de sentir. Você precisa de perceber o porquê você tem que ser grato. Se isso não acontecer, você não é grato. Você é só um hipócrita. Um grande hipócrita. Só isso. Entende isso? Quantas pessoas você já ouviu falando isso, Bruno? Muitas. Quantas você já ouviu falando que quem é grato é hipócrita? Ninguém. Prazer, Você Juliana. fez. Prazer, Juliana. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para melhor atender. Por que que eu estou dizendo isso? Se não for de verdade, não vai funcionar. O que que esse livro traz? Esse livro, que a gente está aqui num clube do livro, não parece, mas é um clube do livro, viu, gente? Se quiser entrar, o link está na bio. Esse livro, ele traz uma casquinha. Eu estou entrando fundo aqui, porque isso aqui não vai funcionar se você não entender isso. Então, vamos voltar. Já entendi que a gratidão é um perceber-se. Agora, a gratidão, sendo um perceber-se, quando eu escolho uma realidade que eu quero e consigo entrar em certeza absoluta de que ela é minha, eu consigo agradecer por isso. E ao agradecer por isso, eu tenho um atalho para colapsar a realidade que eu quero para minha vida. A minha genética vai mudar. Porque isso que eu estou falando com vocês, quando acontece no seu corpo, você trabalha de um jeito diferente, você produz substâncias diferentes, sentimentos diferentes. Na aula 3 a gente viu sobre isso. Sentimentos produzem química.
E essa química muda os seus genes, muda tudo isso. Você se torna a pessoa que tem aquela realidade. Qual é o problema disso? Quando você estava no restaurante, você duvidou que o prato vinha? Não, você não duvidou. Se você trouxer para sua mente uma realidade que você quer, vamos supor que você queira um relacionamento diferenciado, uma amizade fiel ou alguma coisa, não sei o que você quer. Pode ser grandiosa ou não, enfim. Você tem certeza de que você já tem? Não, né? Vamos falar de um outro BO quântico aqui, que o povo não explica? Como ter certeza antes de ter no plano físico? Não me venham com churumelas, porque essa gíria é bem velha e é do meu tempo. De falar o seguinte, você riu, né, Carmen? Você tá rindo aí, eu sei por quê. Josi também deu uma risadinha. Bruno não pode, que a Bruna é muito novinha. Bruno Chovan. Mas vamos lá. Não me venha com essa historinha de que você precisa mentalizar para ter certeza. Faça seu quadro dos sonhos. Amanheça e adormeça só pensando nisso. A repetição ajuda? Ajuda. Ela ajuda, ela não faz sozinha. Sabe por quê? Porque você foi feito para ter um falso eu dentro da sua cabeça, duvidando de tudo que a sua consciência quer atingir. E você, por mais que olhe, mentalize, desenhe, faça mantra, medite, talvez você seja como eu, que enquanto isso não for provado, você não vai conseguir acreditar. Você vai achar que é possível. Achar que é possível não é ter certeza. Ao não ter certeza, você sente de um jeito e tenta pensar de outro. Voltamos à estaca zero. Entendeu? Zero. Você vai ter certeza disso agora. Com tudo isso que a gente vem conversando, estamos na aula 4. A gente já falou de tudo isso. Você tem alguma dúvida diante de todos aqueles experimentos que eu te provei de que você é realmente mais energia do que matéria física? Se tiver, já fala agora ou se cala. Tem alguma dúvida sobre isso? Não, não tem. Não, não tem. Certo. Você tem alguma dúvida de que essa caneta que eu sei que vocês estão segurando aí para anotar os trem é feito da mesma coisa que a tua mão que está segurando a caneta? Se tiver, já me fala aqui logo uma vez também. Tem dúvida? Não, ela é feita de átomos como eu. Isso. Nenhuma dúvida. Não, não tenho. Agora traz para sua cabeça um bem material que você quer atingir. Esse bem material que você quer atingir, você tem alguma dúvida mínima, pequena, 0, nananana, de que isso que você tá pensando aí, que eu não sei, não faço nem ideia do que ser. Um copo de suco de laranja, com certeza não é, mas podia ser também, que eu tô com vontade. É feito da mesma coisa que a sua caneta e que a sua mão. Ele é um aglomerado de átomos, tanto Oh, quanto eu. muito bem. Agora vamos para um raciocínio comigo? Se tudo é energia, se as possibilidades precisam de se colapsar e ser organizadas, se tudo primeiro nasce aqui num plano de ideias etéreo, no Clube Maestria Consciente a gente vai mergulhar nisso melhor. Fiquem calmos. Aqui não dá. Mas você já tem esse raciocínio. Nasce nesse plano etéreo das ideias, se organiza e vai passando etapas. Se existe o experimento da dupla fenda, se existe o experimento emaranhado quântico, se existe o experimento de emissão, se vocês já viram o Bonner falando
do computador quântico. Não, foi no Fantástico, né? Nem sei onde é que foi. Vocês já viram isso? Que todas as possibilidades acontecem, embora a massa da população só acredite que é por computador. Vocês têm alguma dúvida de que todas as possibilidades estão disponíveis agora para você colapsar? Responde para mim essa agora. Quando você diz colapsar, você quer dizer materializar? Escolher. Colapsar é escolher. Existe alguma E dúvida por que a disso? gente não consegue, Ju? Porque você não tem certeza. Porque você não escolhe. Entendeu? A gente sempre tem dúvida, né? Ai, será possível isso, né? Por mais que a Exato, gente exato. ainda, né, entenda, quando chega no momento assim, vai, eu quero tal coisa. Até a gente até, né, cria aqui, mas duvida que é possível. Exato. Duvida que é possível e tem outra coisa, Josi. Você, às vezes, não se julga merecedora. Exatamente. Exatamente. Também. Vocês Aí foram você não geniais. acredita Chegaram- que você mereça Parece aquilo. que quando tá assim, nossa, parece que vem esse Exato. sentimento mesmo. Será que eu mereço isso? Né? Exato. Será O que eu mereço isso? Aí consciente vem traz, né? a Que a culpa, gente sabe não aquela merece. culpa católica, né? Eu falo culpa católica porque eu sou católica, mas assim, sabe aquela culpa, tipo assim, sabe? Meu, eu sei quem eu Como que eu sou. vou ter e o outro não pode ter, o outro não vai Exatamente. ter? Como que é aquele Nossa, eu mais tenho, o pobre outro não que eu, tem. né? Então, Exato. é uma culpa inexplicável. Tem explicação. E a gente vai entender ela aqui. Dentro da mentoria, já vou te deixar falar, Bru. Dentro da mentoria, vocês vão mergulhar no ciclo vicioso de sentimentos, porque todas vocês e eu somos viciadas em sofrer e somos limitadas. Por isso, como quebrar isso, a gente vai ver lá dentro. Aqui, a gente vai se abster em vocês entenderem que as provas não acessadas vão te levar a não ter coerência. E ao não ter coerência, você duvida. E ao duvidar, você não ressoa. Pode falar, Bru. Hoje eu estava assistindo uma entrevista muito legal, passou assim no meu TikTok e que agora eu linkei totalmente, da Anitta. Ela estava falando que ela comprou uma casa, ela reformou a casa e no dia que ela pegou a casa, entrou, ela ficou. Será que eu sou merecedora disso? Será que eu. Por que que eu tenho isso? E aí, no mesmo dia, aconteceu uma coisa com o cachorro dela e que teria que quebrar a casa toda. Aí, na mesma hora, ela entendeu aquilo como um sinal que ela estava emanando ali, porque se ela não merecia, e aí, quando ela assentou o pensamento dela e fez lá as coisas dela, ela entendeu que ela era assim merecedora e o cachorro conseguiu achar o caminho de volta para sair debaixo da casa. E aí ela só foi organizando a energia dela, né? E eu achei Exato. muito legal que eu vi. Casou totalmente. Você está de parabéns. Você trouxe um exemplo fantástico. É exatamente isso. Por quê? A física quântica é muito esquisita, gente. Ela é muito esquisita. Eu disse para vocês em alguns momentos já que eu fiz a minha pós em neurociência, fiz em psicanálise, tem 500 troços, mas uma das especializações que eu fiz bagunçou a minha cabeça de um jeito irremediável, que foi estudar física da consciência e envolve muito disso. É muito fora do que você está acostumado a ter no mundo dos efeitos, no mundo que é físico. Por quê? Em se tratando de realidade e de eu me entender dentro desse processo, por que, que é tão difícil eu aceitar que isso acontece só lá no computador, só lá no tunelamento quântico que a gente já falou que você liga na tomada todo dia para carregar seu celular, só lá no experimento da dupla fenda e não aceitar para a minha vida? Porque é um padrão de repetição.
Exato. Você foi doutrinada a ver o que é físico, newtoniano. Você precisa de entender que, ao não escolher essa realidade, você traz para você um efeito que é clássico, é muito bem documentado, que se chama efeito Zenão. Quem aqui já ouviu falar de efeito Zenão? Vocês já ouviram falar de efeito Zenão em algum Não, momento? não. Efeito Zenão Eu é o já, Ju. Hélio Couto fala muito isso, Hélio mas eu não, eu quero maravilhoso. entender melhor, quero que você explique Não, melhor. o Hélio é maravilhoso. A gente não vai poder mergulhar tanto aqui, Josi, mas na mentoria a gente vai Tá. entrar. Vou passar o O básico, que é o tá? efeito Zenão? Vou te trazer o básico aqui para você ir na Tá. aula. A gente vai pegar. Efeito Zenão é o seguinte: vocês já entenderam que colapsar uma realidade é escolher uma possibilidade. Vocês pegaram isso. Colapsar uma realidade é escolher uma possibilidade, porque todas são possíveis, tá? Vamos revisar esse ponto. A Bruna está sentada na cadeira aqui e ela tem todas as possibilidades para acontecer. Ela pode levantar e ir para a cozinha, ela pode continuar ouvindo a aula, ela pode virar a cadeira de costas, ela pode cair na cama e dormir, ela pode virar a cabeça. Ela tem todas as possibilidades. O que vai acontecer com a Bruna? O que ela escolher de possibilidade. Ao escolher, ela age e isso acontece. Eu dei um exemplo simples, certo? Quando eu direciono a minha escolha, eu colapso, eu escolho algo, eu começo a trazer essa possibilidade para a minha realidade vivida. Eu escolhi uma possibilidade e comecei a trazer. Ao duvidar disso, o que acontece com a minha escolha? Ela muda de foco. O que eu vou trazer? Nenhuma coisa nem outra, na maioria das vezes. Entenderam? Então, quer dizer que quando você escolhe e você duvida, você perde o foco e nada acontece. Você tem que começar novamente. Por que a gratidão? Voltando ao ponto. A gratidão real é agradecer com a certeza do que você tem que, na sua vivência e na linguística, agradeço é estou validando algo que já tenho. Concordam? Gratidão real é certeza de escolha. Entende agora? Ao ter a gratidão real, eu tenho certeza da escolha. O que acontece se eu duvido dessa escolha? Eu desvio o colapso, eu causo um efeito zenão na minha escolha de possibilidades. Eu vou gerar uma incoerência mental e sentimental. O que eu estou falando aqui, pessoal, não é só para essa questão de cocriação. Esse é o foco desse capítulo. O que eu estou falando aqui é para você levar para a tua vida, com os seus relacionamentos, alinhamento com o seu sentimento, de trazer o seu conteúdo que é inconsciente para o consciente. Tem muita coisa por trás disso. Qual é a outra dificuldade, o outro problema? Se eu tenho de forma consciente os meus pensamentos, botei meu quadro do sonho, direcionei, quero me sentir bem, quero ter bem-estar, mas os meus sentimentos estão num ciclo vicioso que eu já estou acostumada e o meu corpo vai pedir essas substâncias, eu vou estar fazendo o quê? Incoerência. Tá, Juliana, consegui coerência, pelo menos em um ponto da minha vida. Consegui me sentir diferente, consegui acordar diferente, consegui ter uma certeza de que eu sou formada da mesma coisa, o mesmo campo de energia. Ou seja, tudo é energia antes de existir. Ô, Juliana, então quer dizer, só desculpa interromper, mas assim, então quer dizer que se você sempre duvida, você está fazendo a coisa certa e dá errado, sabe?
quanto mais eu rezo, mais fantasma me aparece, sabe aquele negócio assim? Quer dizer, Uhum. sempre está errado, cara. O Vamos bolo entender isso agora. embatuma, o gás acaba, né? Vamos Então, entender. Não, é muito sempre bom que dá você trouxe. errado. Aí fala assim, Muito será que eu sou tão assim? Será que eu sou mesmo o verme do cocô do cachorro do bandido? Que Vamos nada entender. certo! Vamos entender. Como identificar a ressonância que eu estou? Já vou te deixar falar, Bru. O que você sente estava 100% do tempo, 100% em certeza, focada no que você estava pensando? Ou o seu sentimento. Tem outra pergunta atrás disso. Ou o seu sentimento de isso é difícil. Não, mas eu quero. Ó, olha para mim aqui, Carmen, ó. Eu quero. Eu vou conseguir. Pensamento. Eu estou projetando. Vai dar certo. Aqui, ó. Não, mas aqui é difícil. Não, mas eu não sei como é que isso fica. É um mecanismo de autossabotagem ou é o padrão de pensamento no qual você está inserido e você fica no looping eterno? Padrão de pensamento e o seu falso eu conversando com você, que ele vai subindo as substâncias e trazendo um movimento mental. Lembra que não é É aquele pensamento. que você conhece, é o fractal. Isso. Aí eu consegui alinhar por curtos momentos, por alguns minutos, no meu momento de introjeção, de dedicação, de meditação. O que eu penso está alinhado com o que eu sinto. Meu pensamento é energia, meus sentimentos são magnéticos, eu sou menor unidade, eu consegui alinhar. Qual é o problema? O meu inconsciente. E agora, José? E agora, Porque José? dentro dessa caixinha existem pensamentos, tendências inacessíveis, que eu já falei com vocês. Ninguém acessa o inconsciente. O inconsciente ele emerge para você. O que que você precisa de fazer? Emergir os conteúdos para trazer de forma inteira, consciente, esse alinhamento. É aí que entra outro ponto que eu já vou deixar a Bruna falar depois, eu explico, fica aí, que é papo, coach, espuma quântica, que eu não tenho paciência, me desculpe quem está ouvindo, mas eu vou ser sincero. Quebre crenças limitantes. Gente, é muito mais do que isso. A frase deveria ser: torne consciente o que é inconsciente. Aí você governa a sua vida. Primeiro passo para fazer isso, a gente no Clube do Livro, gente, isso aqui é um Clube do Livro, não parece, mas é um Clube do Livro. Nós estamos aqui no capítulo 4. Na mentoria a gente vai mergulhar nisso. Vocês já estão mergulhando. Foi ou não foi transformadora a última aula? Foi. Fala para mim. O que vocês fizeram na última aula? Vocês abriram o porão, vocês tiraram poeira da porta do inconsciente e falaram assim: vamos lá, vamos botar para fora aqui. Pode falar, Bruna, antes de eu completar essa questão. Eu ia fazer uma pergunta parecida com a da Carmen, porque há uns anos atrás, parece assim, coisa doida, que eu fui participar de uma coisa e eu fiquei assim, não, porque eu vou pegar tal pessoa nesse sorteio. Era um sorteio, eu falei assim, não, vou pegar tal coisa, vou pegar tal coisa. E quando eu fui participar desse sorteio, eu estourei justamente a bolinha que tinha essa tal coisa que eu queria. Só que foi assim, parece que foi mágica, porque eu lembro, assim, que parecia que eu estava flutuando e que tudo me indicava ir naquela bolinha e eu consegui. E aí eu fico pensando por que que hoje eu não consigo ter essa conexão mente-sentimento. E aí você explicou por quê. Era isso que eu queria falar, que parecia assim, uma coisa mágica. É muito doido. É, eu vou ensinar para vocês, eu vou ensinar uma técnica que vocês vão conseguir fazer, que a gente precisa de entender dois pontos. Você entendeu o corpo, você entendeu a energia, você entendeu o porquê, certo? Agora começa a vir o como. O como diz respeito a sincronicidades. Então,
eu vou trazer algo muito poderoso para vocês. Eu vou ensinar a como ter coerência no campo para atrair, perceber, identificar e repetir as sincronicidades. E isso é muito poderoso. Muito poderoso. Para vocês que estão na live aqui, eu vou encerrar, porque agora a gente vai continuar aqui no Clube do Livro. Se você quer entrar no Clube do Livro, quarta-feira que vem, a gente vai ter outra aula aqui, ó, capítulo 5, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E muito mais. Então, o link tá lá na bio. Espero vocês. Vamos lá, vamos para o Clube do Livro, vocês vão amar. Não vai ficar gravado aqui. Muito obrigada para vocês que estiveram aqui. E a gente continua falando sobre o assunto. Se tiver dúvida, pode mandar no direct. Um beijo enorme. Pronto. O pessoal não deve ter ficado muito satisfeito, não. Mas eu vou dar privilégio para quem está no clube, né, gente? Mas está gravando ainda? Não, tá gravando, mas eu vou editar algumas questões aqui, algumas partes, para ficar mais fácil para o pessoal. Mas vamos voltando. Como atrair, como conseguir, o que é essa diacho desse negócio de sincronicidade? Primeiro, não sejais ansiosos. Usei aqui, parafraseei uma pessoa que é um pouquinho importante, tipo, a maior pessoa que já pisou na Terra, né? Mas vamos lá, só um pouquinho. Mas parafraseei, porque vocês vão mergulhar fundo nisso. Primeiro, vocês vão fazer sem saber como. Primeiro ponto, quando a gente começa a atrair sincronicidades para nossa vida, a gente não consegue entender como isso foi feito. A Bruna trouxe um relato riquíssimo, que ela não entendeu, parecia que ela estava flutuando, mas o negócio deu certo. E ela não sabia como repetir. E ela lembra disso até hoje. Isso é um conteúdo inconsciente. Essa aula fez um acesso poderoso em você. Você acabou de trazer um mapa do que você fez sem perceber. O seu inconsciente está abrindo alçapão, assim como o de vocês vai abrir para trazer sincronicidades que vocês já tiveram. Eu sei que todas vocês em algum momento já tiveram. Todas. É impossível não ter. Boa ou ruim, tá? Que fique claro. Tá bom? Sincronicidades. Sincronicidades são colapsos. São escolhas que você fez. O que é um síncrono? Um síncrono é algo que converge. Percebe? Eu escolho, acontece. Pois a gente tem um desvio, né? Eu costumo dizer que é um desvio mental grave. É um distúrbio mesmo, tá? De pessoas, por exemplo, que vão para a internet falando assim: exija do universo, universo, você vai me provar tal coisa. Vocês já ouviram isso? Já. Né? Querendo pegar o universo pelo pescoço, você assim, me mata! Isso aqui Já vi isso em igreja evangélica também. Exatamente. É isso. Como se isso funcionasse. Porque agora vocês vão olhar de um jeito diferente para essas pessoas. Como é que vocês vão olhar para elas? Vocês vão olhar assim: ô, meu bem, você está exigindo aqui, duvidando aqui. Ô, judieira, não vai rolar bem. Não vai. Não vai bem. Você já vai olhar com aquela dor, com aquela piedade. Não vai dar certo esse negócio. Entendeu? O que vocês vão fazer? Vocês já sabem o que fazer. Aqui vocês já sabem. E aqui também. Começa com o pequeno. Busca evidências. Vamos fazer um exercício que eu sei que tem gente aqui que já fez, mas eu adoro passar para quem está vendo depois pegar. Vamos abrir os olhos da percepção? Vamos comigo? Abrir os olhos da percepção? Como que a gente abre os olhos da percepção? Um exercício simples. Cada coisa vermelha que você vê na sala a partir de agora, eu vou te dar 50 conto. Pode achar coisa vermelha. Olha aí, eu tô dando aqui, gente. Eu tô contando os minutos. Vai, eu quero que vocês me falem quantas tem. Vamos. Tô contando, procura. Quantas coisas vermelhas? Quem achar mais aí vai ganhar. Vamos. Achei um monte aqui. Vai contando quantas são. 4, 2, 3, 3,
Vermelho. 2, 4, 1. Acabou. Eu achei Olha 8. pra mim. 6, Quantas cores vermelhas, Josi? 6, 8. 8, você, Carmen. 7, E 7, você? 6, 7 aqui a caneta vermelha. 7. Você, Bruna. 12. Eu vou Eita, no 5. tem Ó, bastante vermelho. bastante vermelho. Vocês tinham percebido esse tanto de tralha vermelha que vocês tinham? Responde pra mim. Não, Não, não. não tinha percebido. Pois é. Como que se abre os olhos do sexto sentido, da alma? Como que isso abre? Como que a sua percepção é aberta? Quando você usa essa parte racional junto com a emocional, lembra na aula lá da mentoria que a gente teve? Vou trazer a mentoria, mas quem está vendo gravado não vai entender. Você usa o seu cérebro emocional, vou ganhar algo, ó. Cérebro mamífero emocional com o lado racional, atentar, antenas. Você conecta isso. Você traz o foco. Ao trazer o foco, você percebe o que você não via. O que você acha que pode estar acontecendo com as possibilidades que estão disponíveis para você? A mesma coisa. Como atrair sincronicidades? Procurando sincronicidades. Ninguém vai atrair sincronicidade se não sincronizar. Percebe agora o poder disso? Então, vocês vão começar a quebrar o hábito de ser quem vocês são, fazendo algo que vocês não sabem como funciona, porque na próxima aula a gente vai entender como é que funciona de verdade isso de trazer para o campo, porque agora vocês vão fazer sincronicidades, peça sincronicidades. Tenha certeza que você vai ver. Não precisa de ver igual eu coloquei esses dias no meu Instagram, uma cabra em cima do fio comendo mato. Você está exagerando, você vai duvidar, e aí ela não vai acontecer. Mas se você tiver certeza, você vai ver. Eu botei uma cabra comendo mato. Falei, quando a gente pede sincronicidade para o universo. E aí você pede, não, mas qualquer coisa. Pode ser uma cabra comendo mato em cima do fio elétrico. Aí aparece a cabra comendo mato em cima do fio elétrico. Se você tiver certeza absoluta disso, escolha essa sincronicidade. Se não, eu quero que você faça esse exercício. Perceba quando você duvida, você vai sentir quando você está duvidando. Você vai sentir. E você vai sentir o efeito Zenão, você vai sentir o desligar. E você vai entender o porquê que não aconteceu. Na hora que você conectar, na hora que você unir, na hora que você sincronizar de verdade, vai acontecer o que aconteceu com a Bruna. Porque naquele dia ela não duvidou de nada. Vou parafrasear o mesmo rapaz maravilhoso. Vocês precisam de pensar como crianças. Crianças não duvidam. Entende? Pode falar, Bruno. Aí esses dias eu lembrei disso, domingo agora, inclusive, aqui na minha cidade tem muito bingo. Fui participar de um bingo que valia R$ 1.000. Aí eu ficava, não, eu vou ganhar, vou ganhar. Aí eu tentando puxar isso, lembrar, porque, cara, numa coisa besta, eu consegui, por que que num dos R$ 1.000 eu não vou conseguir? Mas aí, percebendo agora, eu mesmo me auto-sabotar, porque eu Vou pensar, ganhar, mas tá difícil. Vou ganhar, mas tem muita gente jogando. Vou ganhar, ó, Zenão, ó. É como se essa energia que a gente vai estudar sobre o campo unificado, na mentoria mais a fundo, tá? Clube Maestria Consciente tá aqui descrito embaixo, gente. Quem quiser entrar vai ter um mergulho muito profundo, de mudança de vida. Mas aqui no capítulo 5 a gente vai entender um pouquinho do que é esse negócio de campo unificado. Como é que isso funciona? E tem explicação com isso. Eu vou encerrar a gravação nesse momento, a gente vai continuar com as perguntas aqui. Se você quer entrar no clube, tá aqui embaixo na descrição e o material de apoio também pode ser solicitado, tá? Então, até mais e a gente se vê no próximo vídeo.